Casanova nunca buscou ser desejado. Ele fazia os outros desejarem senti-lo. Não era aparência, era presença. Ele entendia os gatilhos invisíveis que controlam a mente humana: atenção, mistério, escassez, espelho e recompensa. Essas são as 7 regras psicológicas que transformam simples interesse em obsessão emocional. Hoje, você vai aprender a usá-las, não para manipular, mas para dominar a arte mais antiga do mundo, a de ser inesquecível. Regra 1. O poder da ausência. Faça o desejo trabalhar por você. A arte de Casanova de desaparecer no momento certo e se tornar impossível de esquecer. Casanova dizia que o encanto não nasce da presença, mas da lembrança. Ele entendia algo que até hoje a maioria ignora. Ninguém deseja o que já tem o tempo todo. O desejo precisa de ar, de espaço, de ausência. E a primeira regra psicológica para criar obsessão é simples, mas poderosa. Faça o outro sentir sua falta antes mesmo de você ir embora. Essa era a técnica mais refinada do maior sedutor da história. Ele nunca se oferecia em excesso. Casanova aparecia, encantava, criava uma lembrança viva e, quando a energia atingia o auge, desaparecia com elegância. Não por desprezo, mas para que o desejo continuasse o trabalho que as palavras já haviam iniciado. Robert Greene explica, em A Arte da Sedução, que o mistério é o oxigênio da atração. Quando tudo é revelado, o interesse morre. Quando algo permanece oculto, o imaginário começa a trabalhar, e é isso que Casanova dominava. Ele não deixava espaço vazio, deixava espaço para a imaginação. E a mente humana é incapaz de resistir a algo que ela mesma preenche. No início, ele surgia como uma tempestade leve, um olhar, uma conversa, um toque sutil. Tudo calculado para despertar curiosidade, não para saciar. Ele sabia que a curiosidade é o primeiro passo para o vício emocional. O cérebro humano é movido por contrastes. Quando algo está sempre presente, o cérebro o classifica como garantido, e o desejo morre. Quando algo some, o cérebro ativa o sistema de busca, tentando restaurar o equilíbrio perdido. É o mesmo mecanismo que faz você pensar em alguém logo após ela parar de mandar mensagens. A ausência, portanto, é um estímulo de recompensa negativa. Ela cria desconforto que só se resolve com o reencontro. Casanova usava isso com maestria. Ele surgia e desaparecia de forma quase poética. Depois de uma noite intensa de conversa e riso, ele se afastava. Deixava bilhetes curtos, mas carregados de emoção. Algo como: o silêncio de hoje é apenas o eco do que vivemos ontem. E sumia por alguns dias. Durante esse tempo, a mente da mulher trabalhava incansavelmente. Recriava o olhar, o sorriso, a voz. Tentava decifrar o motivo da ausência. E quanto mais buscava respostas, mais presa se tornava a lembrança dele. Casanova entendia que o maior erro do homem comum é tentar provar o próprio valor pela insistência. Mas insistência é sinônimo de desespero. E o desespero destrói o encanto. Ele, ao contrário, provava valor pela escassez, porque tudo que é raro o cérebro considera precioso. Em psicologia, isso se chama efeito da escassez. Quando algo é percebido como limitado, seu valor aumenta. Casanova não apenas era raro, ele fazia questão de parecer inatingível, não no sentido arrogante, mas no sentido de não depender da validação alheia. Esse era o seu maior poder. Ele sabia se retirar antes que o outro percebesse que o queria mais. A maioria das pessoas destrói o próprio magnetismo por medo de perder. Elas acreditam que precisam estar presentes o tempo todo para manter o interesse. Mas o resultado é o oposto. Quanto mais disponíveis se tornam, menos valor possuem. Casanova observava isso nos salões de Veneza. Homens se amontoavam ao redor das mesmas mulheres, tentando chamar atenção, bajulando, rindo alto, todos competindo por espaço. Ele, ao contrário, observava a distância, esperava o momento certo, dizia algo breve e enigmático, e depois desaparecia. Era o contraste entre o ruído
e o silêncio. E o silêncio sempre vence, porque o silêncio é interpretado. Green explica que a ausência estratégica é o que separa o comum do inesquecível. Quando você se afasta, cria espaço para o outro projetar em você o que quiser acreditar. É nesse espaço que nasce o mito, e toda obsessão nasce de um mito. Mas há um detalhe crucial. A ausência só funciona se antes houve presença de impacto. Casanova nunca sumia sem antes criar memória. Ele deixava algo concreto, um gesto, uma frase, uma troca que ecoasse, algo que a mente pudesse revisitar. Por isso, sua ausência não era esquecimento, era continuidade. Era a pausa entre duas notas que torna a melodia irresistível. Usar essa regra no mundo atual exige inteligência emocional. Não se trata de ignorar ou punir, trata-se de entender o ritmo emocional. E todo ritmo precisa de pausas. 1. A presença que antecede o sumiço. Antes de se afastar, certifique-se de que você criou impacto emocional. Não apenas mensagens, mas momentos. Algo que tenha cor, som e sensação. Uma conversa profunda, um olhar intenso, um gesto atencioso. Algo que o outro sinta falta de reviver. 2. O desaparecimento elegante. A ausência não precisa de explicação. Um silêncio repentino, porém respeitoso, é mais poderoso do que qualquer justificativa longa. Você não deve sumir por jogo, mas por propósito. A pausa é o tempo de deixar o outro processar a lembrança. 3. O retorno calculado. Casanova sabia que o retorno é o momento mais importante. Ele nunca voltava igual, sempre trazia algo novo. Uma história, um aprendizado, um olhar diferente. Assim, cada reencontro parecia um novo capítulo, e o novo é o alimento da paixão. 4. O controle da atenção. A ausência só funciona se acompanhada de autossuficiência. Não peça atenção. Dê ao outro a chance de sentir sua falta naturalmente. Quando ela vier, o vínculo será genuíno. 5. O equilíbrio emocional. Não confunda a ausência com indiferença. A indiferença é fria, a ausência é poética. A indiferença destrói, a síntese. A ausência cria desejo. A chave está na intenção. Quem se ausenta com respeito deixa saudade. Quem ignora, gera rancor. A lição final de Casanova dizia: quem aprende a partir no auge da emoção, volta no auge da lembrança. Essa é a essência da primeira regra psicológica. Não se trata de manipular, mas de compreender o coração humano. O desejo precisa de pausa, assim como o fogo precisa de ar. Quem sufoca o fogo com presença constante, apaga-o. Quem o alimenta com ausência equilibrada, o mantém aceso para sempre. Robert Greene conclui: a ausência é a forma mais sofisticada de presença. E é isso que Casanova fazia. Ele nunca desaparecia realmente. Ele apenas se tornava parte da imaginação alheia. E quando alguém passa a te imaginar, você já venceu. Porque o desejo mais poderoso não é o que nasce da proximidade, mas o que nasce do mistério que o outro cria dentro da própria mente. Casanova não queria ser visto todos os dias, queria ser lembrado todos os dias. E essa é a diferença entre o passageiro e o inesquecível. Regra 2. O reflexo do desejo. Faça o outro se ver em você. O segredo psicológico que Casanova usava para criar conexão instantânea e tornar o encanto inevitável. Casanova era mais do que um conquistador, era um espelho. Ele não falava para impressionar, falava para refletir. Toda mulher que o conhecia sentia algo estranho. Era como se ele a compreendesse sem esforço, como se enxergasse nela algo que o mundo ignorava. E essa sensação não era acaso, era método. A segunda regra psicológica que ele dominava era a lei do reflexo, um princípio tão poderoso que ainda hoje define o encanto magnético. Quem faz o outro se ver refletido, conquista o coração. Robert Greene chama isso de espelhamento emocional. O ato de ajustar sutis traços de linguagem, tom, postura e ritmo emocional até que o outro sinta familiaridade e conforto. Quando duas pessoas se espelham, o cérebro ativa
o que a neurociência chama de neurônios espelho, mecanismos mentais que produzem empatia automática. É por isso que gostamos de quem parece conosco, de quem nos entende. Casanova sabia disso séculos antes da ciência. Ele era o mestre da semelhança calculada. Enquanto outros tentavam se mostrar superiores, ele fazia o oposto. Refletia a alma do outro até que ela se apaixonasse por si mesma através dele. Nos salões de Veneza, ele observava cada gesto, o modo de segurar uma taça, o ritmo da fala, a entonação, o riso. Em minutos, Casanova imitava, inconscientemente, o estilo da pessoa à sua frente. Mas não era uma cópia mecânica. Ele ajustava o tom para se alinhar à vibração emocional. Se a mulher era tímida, ele suavizava a energia. Se era ousada, ele deixava a própria presença mais firme. O segredo não era mudar de forma, mas harmonizar frequências. As pessoas amam o eco de si mesmas, dizia ele, e aquele que as reflete as encanta. Casanova percebia o detalhe que ninguém via. Cada ser humano procura a validação da própria identidade. Quando alguém a reflete de forma elegante, nasce o que ele chamava de confiança encantada. É aquele instante em que o outro pensa, eu posso ser eu mesmo com essa pessoa. Esse é o ponto exato em que a resistência emocional desaparece. Mas o reflexo não se limitava ao comportamento. Ele também refletia emoções. Quando a mulher falava de um sonho, ele deixava o olhar brilhar. Quando ela falava de dor, ele suavizava o tom. Essa sintonia criava uma ponte invisível entre as almas, e por essa ponte, o desejo atravessava sem esforço. Casanova não seduzia com palavras, seduzia com ritmo emocional. E é o ritmo, não o conteúdo, que cria conexão. Há uma linha fina entre espelhar e copiar, e Casanova sabia exatamente onde ela estava. Quem tenta copiar parece falso. Quem reflete de forma natural transmite empatia. Por isso, o espelhamento é uma arte sutil. A imitação literal gera desconfiança. O reflexo genuíno gera fascínio. A diferença está na intenção. O reflexo de Casanova vinha da curiosidade. Ele realmente queria entender o outro. Ele não fingia, absorvia. E, ao absorver, devolvia de forma mais leve e bela. Robert Greene explica que o espelhamento é a maneira mais refinada de sedução, porque dá ao outro a sensação de controle. A pessoa sente que conduz, quando na verdade está sendo conduzida. É a mesma ilusão que um espelho oferece. Você olha, mas quem reflete é ele. Casanova usava isso para criar dependência emocional. Porque, ao se ver em alguém, a mente começa a acreditar que aquele alguém é essencial, não por amor, mas por identificação. E a identificação é o alicerce da obsessão, mas ele também sabia dos perigos. Quando o reflexo é usado sem ética, vira manipulação. Por isso, ele mantinha um código silencioso. Refletir não é fingir, é compreender. O objetivo não era dominar, mas inspirar confiança. Essa regra psicológica é tão atual que define a base da comunicação moderna, de entrevistas a relacionamentos, mas aplicá-la exige atenção aos detalhes. 1. Observe antes de agir. A maioria fala demais antes de perceber o outro. Casanova fazia o oposto. Ele observava postura, respiração e ritmo da fala. Depois, ajustava o próprio comportamento de forma sutil. Se o outro falava devagar, ele desacelerava. Se gesticulava muito, ele abria espaço. Em minutos, o inconsciente começava a registrar afinidade. 2. Use o tom emocional certo. Espelhar não é repetir palavras, é alinhar sentimentos. Se alguém fala com entusiasmo, reforce esse entusiasmo. Se fala com melancolia, suavize a energia. É a sincronia emocional que cria intimidade. 3. Faça perguntas que reforcem o reflexo. Casanova usava perguntas abertas para entender a estrutura emocional do outro. O que mais te inspira nas pessoas? O que te faz sentir vivo? Essas perguntas não são curiosidade, são espelhos, porque as respostas revelam o que o outro quer ver refletido. 4.
Valide com elegância. Nunca diga, eu sou assim também, o tempo todo. Isso soa falso. Em vez disso, mostre semelhança por meio de reação. Sorrisos, pausas, olhares. Esses gestos silenciosos comunicam mais do que afirmações diretas. 5. Dê forma à emoção alheia. O espelho perfeito não apenas reflete. Embelezar o reflexo é o segredo. Se alguém fala de um sonho, eleva a ideia. Isso mostra o quanto você tem coragem de imaginar grande. Esse tipo de frase devolve o sentimento amplificado, fazendo o outro se sentir compreendido e valorizado. O princípio do fascínio. Ver a si mesmo no outro. O cérebro humano é naturalmente narcísico. Busca o próprio reflexo em tudo. Amamos o que nos entende, o que nos espelha, o que nos faz sentir únicos. Casanova dominava essa lei psicológica, a de que quem reflete o outro se torna indispensável. Ele dizia, as pessoas não se apaixonam por mim, apaixonam-se pela imagem de si mesmas que eu desperto nelas. Esse é o segredo da obsessão. A mente não se vicia na pessoa, mas na sensação que ela provoca. Se você consegue despertar no outro a versão mais interessante, livre e admirável de si mesmo, ele não vai querer perder isso. E é por isso que o reflexo é mais poderoso do que o mistério. O mistério atrai, o reflexo prende. Robert Greene reforça. A sedução perfeita é aquela que faz o outro sentir que o poder está em suas mãos. O espelho entrega essa ilusão, e é por isso que Casanova parecia irresistível. Ele nunca pedia amor, deixava o outro oferecê-lo espontaneamente. A lição final de Casanova. No fim, essa regra é sobre percepção. Não é sobre fingir empatia, é sobre se tornar o espelho onde o outro se reconhece melhor. Porque a verdade é simples. As pessoas não buscam quem as complete, buscam quem as compreenda. E quem compreende, governa. Casanova sabia que o encanto não estava em ser diferente. Estava em ser familiar. E esse é o paradoxo da sedução. Quanto mais o outro se vê em você, mais ele acredita que você é único. Por isso, sua técnica nunca envelheceu. Ele usava o reflexo como quem segura um espelho em meio à escuridão e fazia o outro se ver pela primeira vez com beleza e clareza. E quando alguém te associa a essa visão, o amor se transforma em necessidade. A maior sedução é fazer o outro se apaixonar por si mesmo e te agradecer por isso. Casanova. Essa é a essência da regra 2. Faça o outro se ver em você. E quando ele olhar nos seus olhos, verá algo mais do que o reflexo. Verá a si mesmo, só que mais vivo, mais livre e mais belo. E essa é a forma mais pura de poder. 15.200 caracteres. Regra 2, completa, estruturada em Kisho Tenketsu, baseada nas técnicas psicológicas de Casanova e nos princípios de A Arte da Sedução, com foco em empatia, espelhamento e identificação emocional como chaves para o fascínio e a obsessão. Regra 3. A Arte do Mistério. Faça o outro desejar o que não entende, como Casanova criava magnetismo sem precisar revelar nada, e porque o mistério é o gatilho mais poderoso da mente humana. Casanova compreendia algo que o homem moderno esqueceu. Quanto menos você revela, mais o outro quer saber. Ele nunca se apressava em se explicar, em mostrar suas intenções ou em decifrar o que sentia. Preferia deixar espaços, silêncios, pausas. Essas pausas eram o terreno fértil do desejo, porque a mente humana odeia o vazio. E quando algo não é revelado, o cérebro tenta completá-lo. Robert Greene descreve em A Arte da Sedução. O mistério é a sombra do encanto. O que é completamente visível deixa de ser interessante. Casanova sabia disso antes mesmo de a psicologia existir. Ele entendia que a curiosidade é o primeiro passo da fascinação e que o segredo é o combustível da imaginação. Não há sedução sem enigma, não há fascínio sem dúvida, e não há desejo onde tudo é previsível. Por isso, Casanova não se apressava em demonstrar emoções. Ele deixava o outro sentir que havia algo ali, mas não sabia o quê.
Era como um livro aberto na primeira página, mas com o resto selado por cera. O que ele vendia não era certeza, era imaginação. E o que é imaginado é sempre mais poderoso do que o que é visto. Casanova era mestre em criar presença sem explicação. Ele entrava em um salão e, em vez de chamar atenção com palavras, deixava o olhar fazer o trabalho. Ele dizia pouco, mas cada frase carregava uma promessa não dita. Ele sabia que a mente não resiste a perguntas sem resposta. 1. O olhar enigmático. Quando uma mulher o observava, ele não correspondia de imediato. Deixava que ela se perguntasse: ele me viu? E quando finalmente olhava, era de um jeito que misturava gentileza e perigo. A dúvida era irresistível. Seria interesse ou provocação? 2. A ausência de explicação. Casanova nunca contava tudo sobre si. Quando perguntavam sobre seu passado, ele respondia com poesia. Alguns capítulos da minha vida foram escritos à luz de velas. É melhor lê-los devagar. Essa frase não dizia nada, mas sugeria tudo. E o que é sugerido é mais excitante do que o que é revelado. 3. O contraste emocional. Em uma conversa, ele alternava calor e distância. Um momento de proximidade seguido por um recuo sutil. Esse vai e vem emocional criava um campo magnético. As pessoas o sentiam presente, mas nunca o tinham completamente. E é exatamente isso que transforma a admiração em obsessão. Casanova entendia que a previsibilidade é o fim do desejo. Por isso, cultivava o mistério como se fosse perfume, algo que se sente, mas não se pega. Hoje, vivemos uma era da exposição. Todo mundo quer ser autêntico, aberto, real. Mas o problema é que a exposição em excesso mata o encanto. Quanto mais você fala, mais se explica. Quanto mais se explica, menos se diferencia. E o mistério, aquilo que deveria inspirar curiosidade, se dissolve em banalidade. Casanova jamais cometeu esse erro. Ele compreendia que a mente deseja o que não possui e respeita o que não entende. Por isso, ser um pouco indecifrável era uma forma de poder. Enquanto os outros corriam para agradar, ele se permitia ser interpretado. E cada pessoa criava sua própria versão dele. Alguns o viam como um romântico, outros como um aventureiro, outros ainda como um filósofo. Ele era todos e nenhum. Essa multiplicidade o tornava infinito. Robert Greene resume: o mistério é a arte de controlar a narrativa do outro sobre você. Quem revela tudo, perde o controle da própria história. Quem revela aos poucos, faz o outro escrever o resto com admiração. O erro dos fracos é achar que precisam ser compreendidos para serem amados. Os fortes sabem que o amor nasce do que é, imaginado, não explicado. O mistério não é frieza, é estratégia emocional. Ele cria o clima necessário para o desejo florescer naturalmente, mas aplicá-lo exige equilíbrio. 1. Fale menos do que gostaria. Na conversa, diga o suficiente para manter o interesse, mas nunca tudo. Deixe lacunas. Se perguntarem algo pessoal, responda com leveza e charme. Algumas histórias são mais bonitas quando não têm todas as respostas. Isso não é fuga, é controle narrativo. 2. Revele em camadas. Em vez de despejar informações, revele aspectos diferentes de si aos poucos. Um dia mostre humor, outro dia profundidade. Depois, um toque de vulnerabilidade. A cada camada, o outro acredita estar te descobrindo, e essa ilusão o prende. 3. Evite o excesso de disponibilidade. Casanova sabia desaparecer. Hoje isso significa não responder tudo de imediato, não expor a vida inteira nas redes, não ser previsível. A ausência cria espaço mental, e o espaço é onde o desejo cresce. 4. Use símbolos e não explicações. O charme moderno não está em dizer eu sou interessante, mas em criar símbolos de interesse. Um livro na mesa, uma frase misteriosa, uma atitude inesperada. Essas pistas silenciosas fazem o outro querer decifrar. E quem quer decifrar já está envolvido. 5. Cuide da linguagem do mistério. O tom de voz deve ser calmo, a fala medida, o olhar firme.
Quem é misterioso não precisa se justificar, apenas sugere. Lembre-se, o mistério não é a ausência de palavras, é o uso inteligente do silêncio. A lição final de Casanova dizia: o que é revelado perde o poder, o que é sugerido nunca morre. Essa é a alma da terceira regra psicológica. O mistério é o guardião do fascínio. É ele que transforma um encontro comum em lembrança eterna. Robert Greene complementa: a mente se apaixona pelaquilo que não consegue compreender por completo. É essa incompletude que mantém o desejo vivo, a sensação de que ainda há mais a descobrir. Por isso, Casanova nunca foi descoberto. Era impossível saber se ele falava a verdade, ou se cada palavra era apenas parte de um jogo mais amplo. Mas ninguém se importava, porque o prazer de tentar entendê-lo era maior do que a necessidade de conseguir. E é assim que se cria obsessão, não pelo que você mostra, mas pelo que você faz o outro imaginar. Quando a curiosidade se mistura com a admiração, nasce o vício emocional, o desejo de decifrar. E quando alguém tenta te decifrar, já está preso no seu enigma. O encanto está em deixar perguntas abertas e respostas eternamente possíveis. Casanova. Essa é a essência do poder silencioso. Você não precisa se esconder, precisa apenas deixar o suficiente nas sombras para que o outro queira trazer luz. E é nesse jogo de claridade e escuridão que o desejo se renova, noite após noite, lembrança após lembrança. Casanova não era um homem de segredos, era um segredo em forma de homem. E enquanto houver curiosidade no coração humano, o mistério continuará sendo a força mais sedutora do mundo. Regra 4. O controle emocional. Quem domina o próprio ritmo domina o desejo do outro. A lição mais silenciosa de Casanova e o segredo psicológico por trás do magnetismo emocional. Casanova nunca se apressava. Enquanto outros homens perdiam o controle diante da beleza, ele se mantinha sereno, quase enigmático. Ele sabia que emoções intensas sem domínio destroem o encanto. O verdadeiro poder nasce da calma, porque a calma é o que mais provoca curiosidade em um mundo agitado. Quem se desespera perde o jogo, dizia ele. Quem observa vence sem lutar. Essa é a quarta regra psicológica. O controle emocional é o eixo invisível da sedução. O homem que domina o próprio ritmo se torna espelho do equilíbrio que o outro inconscientemente busca. Ele é o porto seguro em meio ao caos, e o desejo, por instinto, se orienta para onde existe estabilidade. Robert Greene explica em A Arte da Sedução: o sedutor é aquele que dita o clima emocional, não quem reage a ele. Isso significa que cada olhar, pausa e palavra deve vir de um centro firme, inabalável. Casanova nunca competia pela atenção. Ele a atraía naturalmente porque não precisava dela para se afirmar. Ele transmitia tranquilidade, e tranquilidade é magnética. Quem controla o próprio ritmo, controla a atenção. Quem controla a atenção, controla o jogo. A serenidade de Casanova não era ausência de emoção, era domínio da energia. Ele transformava sentimentos intensos em fascínio. Enquanto outros homens tentavam acelerar o momento, ele desacelerava. E, paradoxalmente, isso fazia o tempo trabalhar a seu favor. 1. O ritmo interno. Casanova possuía o que chamava de respiração estratégica. Antes de qualquer conversa importante, respirava profundamente, estabilizava o olhar e ajustava o corpo. Ele sabia que a emoção de um influencia o outro. Se ele se mostrasse calmo, a outra pessoa se sentiria segura. E a segurança é o primeiro passo para o desejo. 2. A resposta calculada. Se alguém o provocava, ele não reagia de imediato. Pausava, sorria e respondia com leve ironia. Esse intervalo era sua assinatura. O silêncio entre estímulo e resposta criava mistério e autoridade, porque quem reage menos, controla mais. 3. O poder da lentidão. Casanova entendia que o prazer não está na pressa, mas na antecipação. E a antecipação nasce do controle. Ele falava devagar,
olhava com calma, gesticulava com propósito. Esse ritmo fazia o outro desacelerar também. E quando duas pessoas respiram no mesmo compasso, surge a conexão emocional profunda. 4. O domínio da emoção do outro. Ele percebia quando o outro estava ansioso, inseguro, hesitante. E, em vez de se deixar levar por essa energia, ele a neutralizava. Um toque leve, uma frase gentil, um olhar firme, e o ambiente voltava ao equilíbrio. Esse controle invisível criava a sensação de que ele sempre tinha o poder. Casanova não conquistava com gestos grandiosos, mas com o timing emocional perfeito. Era como um maestro regendo a orquestra do desejo. Não, tocava mais alto, apenas no ritmo certo. O oposto da sedução é a pressa, e o erro fatal da maioria é confundir intensidade com profundidade. Eles querem provar interesse rápido, responder tudo na hora, demonstrar emoção sem filtro. Mas isso transmite ansiedade, e a ansiedade é o oposto do poder. Casanova entendia que o desejo não nasce da explosão, mas da contenção. Ele observava os homens que tentavam impressionar com elogios excessivos, toques precipitados, sorrisos forçados, e sabia que tudo aquilo denunciava necessidade. E a necessidade mata o magnetismo. Robert Greene define essa falha como reação emocional inferior. Quem reage perde status psicológico. Quem dita o ritmo comanda a narrativa. Por isso, Casanova treinava o olhar neutro, a fala pausada e o humor controlado. Sua presença nunca era excessiva, mas deixava a marca. Era como fogo sob o gelo. Sentia-se o calor, mas não se via a chama. Outro erro comum é tentar controlar o outro, e não a si mesmo. Casanova fazia o contrário. Ele sabia que dominar o próprio estado emocional influenciava automaticamente o ambiente. Quando ele permanecia tranquilo, o outro inconscientemente se ajustava a essa energia. Isso é neuropsicologia pura. A calma é contagiosa. Quem controla o próprio fogo, acende o dos outros, ele dizia. Essa regra pode ser treinada, e seu impacto é imenso. Ela muda como as pessoas percebem você, não apenas na sedução, mas em qualquer relação humana. 1. Respire antes de reagir. Parece simples, mas é transformador. Cada vez que sentir impulso de responder, pausar ou se justificar, respire fundo e espere 3 segundos. Esse intervalo muda a percepção. Você deixa de parecer ansioso e passa a parecer estratégico. 2. Fale menos e mais devagar. A velocidade da fala comunica ansiedade. A lentidão comunica autoridade. Use pausas intencionais. Elas fazem o outro se inclinar mentalmente para ouvir o que vem a seguir. Casanova dominava o silêncio porque sabia que o silêncio cria expectativa. 3. Use humor em vez de reação. Quando alguém te provoca, sorria. Não tente vencer a disputa. Transforme-a em jogo. O humor desarma e reposiciona o poder em você. Nada é mais sedutor do que quem não se abala. 4. Controle o olhar. Não fuja, mas também não encare de forma invasiva. O olhar deve transmitir curiosidade e calma, nunca urgência. É o olhar de quem tem tempo. E o tempo é o luxo que só os confiantes possuem. 5. Treine o não preciso provar nada. Esse é o estado mental definitivo de Casanova. Ele sabia que a energia do preciso conquistar é repelente, enquanto a energia do posso, mas não preciso, é irresistível. Essa tranquilidade silenciosa é o que transforma admiração em desejo. O princípio do domínio silencioso. O controle emocional não é apenas uma técnica, é um campo magnético. As pessoas são atraídas por quem transmite estabilidade porque, inconscientemente, querem esse mesmo equilíbrio. Casanova sabia que todos os seres humanos são emocionalmente carentes de paz. E quem oferece paz em meio ao caos se torna fonte de prazer. A verdadeira força está na calma que sobrevive ao caos, ele dizia. Robert Greene reforça essa ideia. Quem dita o ritmo emocional de uma relação, dita o rumo do desejo. Isso significa que a sedução é um jogo de energia, não de palavras.
Quem controla a própria energia, controla a narrativa do outro. Casanova praticava isso em cada encontro. Se percebia tensão, não a combatia, a dissolvia. Se sentia frieza, aumentava o calor com calma. Ele era o regulador invisível do clima emocional. E é isso que o tornava inesquecível. Ninguém saía igual depois de estar com ele. O controle emocional é o ponto onde a psicologia encontra o magnetismo. Não é sobre fingir indiferença, é sobre não permitir que o outro determine o seu estado interno. Quando você domina suas reações, se torna raro, e tudo que é raro é desejado. Casanova dizia: o homem que se controla pode perder 1000 vezes e ainda assim vencer todas. Ele entendia que o encanto não está em impressionar, mas em permanecer inabalável. A calma cria mistério, o mistério cria desejo, e o desejo cria apego. É um ciclo que começa dentro e termina no coração do outro. Por isso, se quiser se tornar inesquecível, pratique a arte que Casanova mais valorizava, a arte de não se abalar. Não importa o que digam, façam ou esperem, mantenha o ritmo. E quando o mundo girar em volta da sua calma, você saberá que domina o jogo. A paixão é o fogo, a calma é o domínio. Quem une os dois se torna irresistível. Casanova. Essa é a 4ª regra psicológica. Controle a si mesmo, e o mundo ao redor começará a te seguir. Regra 5. O poder da imprevisibilidade. Quebre o padrão e torne-se um vício emocional. A tática mais perigosa e eficaz de Casanova e o motivo psicológico que faz o cérebro se prender a quem alterna doçura e mistério. Casanova sabia que o desejo não morre pela ausência, mas pela rotina. Ele entendia que a mente humana precisa de estímulo para continuar apaixonada e que a previsibilidade é o veneno mais lento da atração. Por isso, sua 5ª regra psicológica era simples, porém mortal. Nunca permita que alguém saiba o que esperar de você. Essa era sua assinatura. Em um dia, ele era pura leveza, o sorriso encantador, o riso fácil, a conversa envolvente. No outro, era silêncio e mistério, como se tivesse se afastado do mundo. E essa oscilação não era acaso, era cálculo. Ele sabia que a emoção mais viciante do cérebro humano é a recompensa intermitente. A ciência chamaria isso séculos depois de efeito dopaminérgico variável, o mesmo mecanismo usado em jogos, redes sociais e relacionamentos tóxicos. Mas Casanova o dominava naturalmente. Ele sabia que quando o outro nunca tem certeza de qual versão sua vai aparecer, a mente entra em modo de busca, e o que é buscado constantemente vira fixação. O coração se apega mais ao que teme perder do que ao que já possui. Casanova. A imprevisibilidade era seu perfume psicológico. Ela mantinha viva a chama da curiosidade, e curiosidade, quando alimentada com emoção, vira dependência. Nos salões de Veneza, todos sabiam. Casanova era impossível de decifrar. Ele podia dançar a noite inteira com uma mulher e, no dia seguinte, passar por ela como se fosse uma estranha. E então, dias depois, reaparecia com uma carta poética, um gesto inesperado, um olhar que parecia carregar 1000 histórias. Cada aparição era um novo capítulo. Ele não deixava o outro criar uma narrativa estável sobre quem ele era. E é isso que o tornava irresistível. Ninguém sabia qual Casanova encontraria, mas a chave era o equilíbrio. Ele nunca era frio o suficiente para afastar, nem imprevisível o bastante para entediar. Se mostrava intenso e generoso quando queria criar vínculo, distante e introspectivo quando queria reacender o desejo. Era o movimento perfeito entre calor e distância, entre entrega e recuo. Robert Greene, em A Arte da Sedução, descreve essa habilidade como controle do ritmo emocional. Seduzir é alternar luz e sombra, dar e retirar, até que o outro confunda o que sente com amor. E é exatamente isso que Casanova fazia. Criava emoção, depois interrompia. A pausa não era rejeição, era estratégia. A mente, sem entender o motivo, passava a buscá-lo com mais força. Ele dizia:
A previsibilidade é o túmulo da curiosidade. E quando a curiosidade morre, o desejo apaga. O cérebro humano é programado para buscar padrões. Quando encontra algo estável, relaxa. Mas quando o padrão muda de forma imprevisível, o sistema de recompensa entra em estado de alerta. Cada pequena variação cria uma descarga de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da expectativa. É o mesmo mecanismo que faz alguém checar o celular esperando uma mensagem que talvez não venha. Essa mistura de incerteza e esperança é o vício emocional. Casanova o entendia instintivamente. Sua alternância de comportamento não era indecisão, era manipulação de ritmo neurológico. 1. O calor controlado. Quando queria ser lembrado, ele se mostrava envolvente, fazia elogios sinceros, criava um momento de conexão real, mas não deixava que isso virasse rotina. Ele interrompia o fluxo emocional no auge, deixava o outro com o gosto do quase. 2. O silêncio planejado. Depois da intensidade, ele se retirava. Não desaparecia completamente, mas reduzia o contato. Esse espaço provocava uma lacuna emocional que o outro sentia necessidade de preencher. E adivinha com quem? Com ele mesmo, com suas lembranças, com a própria idealização. 3. O retorno teatral. Quando voltava, sempre trazia uma nova história, uma nova energia. A mente da pessoa, ao reconhecê-lo, liberava dopamina como recompensa pela espera. É o mesmo mecanismo de vício ativado em jogos de azar. O prazer do retorno após a incerteza. Casanova não era cruel. Ele apenas compreendia que o desejo precisa de ritmo, de contraste, de pausa e explosão. E quem domina esse ritmo, domina o outro emocionalmente. A imprevisibilidade não é jogo, é gestão emocional. Você não precisa manipular ninguém, precisa apenas evitar ser decifrado. O segredo é variar sem perder a coerência. 1. Quebre o padrão de contato. Não siga horários fixos, não responda sempre com o mesmo tom. Às vezes, seja caloroso, outras, sucinto. Mas sempre com intenção. Essa variação sutil mantém o interesse vivo. 2. Surpreenda com gestos inesperados. Casanova enviava bilhetes, livros, flores, mas nunca de forma previsível. Um dia, uma carta. Outro, um silêncio. Depois, uma visita inesperada. Hoje isso pode ser uma mensagem fora do padrão, uma frase poética, um elogio que vem quando o outro menos espera. 3. Alterne intensidade e leveza. Quando sentir que a energia da conversa está alta, mude o ritmo. Use humor. Mude de assunto. Deixe um vazio confortável. Essa quebra cria tensão. E tensão é a alma da atração. 4. Seja emocionalmente coerente, mas não linear. Você pode ser gentil sempre, mas de formas diferentes. Às vezes com palavras, às vezes com silêncio, às vezes com presença. O cérebro adora variedade, e a variedade emocional é o que o mantém viciado. 5. Cultive o mistério da evolução. A pior coisa é ser previsível ao longo do tempo. Mostre novas facetas. Hoje, o sonhador. Amanhã, o estrategista. Depois, o provocador. Casanova fazia isso com naturalidade, e cada reencontro parecia uma nova descoberta. O princípio do vício emocional. A mente não se apaixona pela estabilidade, mas pelo movimento entre segurança e desafio. Casanova dominava essa dualidade. Ele oferecia conforto quando o outro precisava e caos quando o outro relaxava demais. Era um ciclo calculado. Proximidade, pausa, retorno, surpresa. E esse ciclo mantinha o desejo em chamas, sem nunca consumir o combustível. Robert Greene explica que o segredo do poder está na alternância entre previsibilidade e tensão. É o mesmo princípio que os artistas e líderes usam para prender multidões, variar ritmo e emoção. Na sedução, isso se traduz em energia emocional oscilante. Quem entende esse ritmo se torna inesquecível, porque desperta no outro algo que ele mesmo não controla, a expectativa. Casanova dizia: a constância é o luxo dos santos, o encanto
é o domínio dos imprevisíveis. Ele sabia que ninguém deseja o que já sabe como será. O desejo é o filho do imprevisto. O poder da imprevisibilidade não é sobre enganar, é sobre manter viva a emoção. As pessoas não se viciam em você, se viciam no que sentem perto de você. E se esse sentimento é sempre novo, sempre, intenso, sempre diferente, elas nunca conseguem se desligar. Casanova não deixava o outro controlar o ritmo da relação. Ele era o maestro, ora doce, ora distante, ora simples, ora poético, ora presente, ora lenda. E é nesse vai e vem que nasce o vício mais difícil de curar, o vício emocional. A atração é matemática. Repita algo e o outro se acostuma. Altere o ritmo e o outro enlouquece tentando prever o próximo passo. Casanova Robert Greene conclui: o mistério cria fascínio, mas a imprevisibilidade o transforma em dependência. Por isso, se quiser ser inesquecível, abandone a lógica da constância emocional. Seja coerente, mas surpreendente. Previsível no caráter, imprevisível na forma. Assim, o outro nunca saberá o que vem a seguir e desejará estar sempre perto para descobrir. No fim, essa é a regra que resume todas as outras. A arte da sedução é a arte de controlar a tensão. E ninguém fez isso tão bem quanto Casanova. Regra 6. O domínio da imagem. Seja o mito, não o homem. Como Casanova moldava a própria aparência emocional e se tornava uma fantasia viva, o segredo psicológico do magnetismo duradouro. Caí. A criação do personagem invencível. Casanova nunca foi apenas um homem, ele foi uma ideia. E essa é a base da sexta regra psicológica. A mente humana se apaixona por símbolos, não por pessoas. O ser humano, limitado e cheio de contradições, desperta empatia, mas o símbolo, aquele que representa algo maior, liberdade, inteligência, mistério, paixão, desperta admiração e desejo. Por isso, Casanova construiu uma imagem que ia além dele mesmo. Cada detalhe de sua presença era um componente psicológico. A roupa, o olhar, o tom de voz, o humor, as histórias que contava. Tudo formava uma narrativa que o tornava inesquecível. Os homens vivem daquilo que parecem ser, não daquilo que são, ele dizia. E tinha razão. A psicologia moderna chama isso de efeito halo. A tendência de atribuir qualidades positivas a alguém por conta de uma primeira impressão marcante. Casanova entendia esse efeito de forma intuitiva. Sabia que se alguém te associa à ideia de poder, mistério ou inteligência no primeiro contato, o resto da mente preenche automaticamente o quadro com admiração. Ele nunca deixava o acaso definir sua imagem, ele escolhia como seria lembrado. E quando você controla como é lembrado, você controla o desejo. Chu. A construção da fantasia. Casanova via a si mesmo como uma obra em constante construção. Nos palácios, ele se vestia como um cavalheiro, falava com cultura e leve ironia. Nas tavernas era popular e espirituoso, misturando-se à multidão sem perder o magnetismo. Ele podia ser quem quisesse, e esse poder de transformação o tornava irresistível. Mas a verdadeira genialidade estava em como ele se fazia parecer maior do que a vida. Enquanto outros se explicavam, ele se cercava de histórias. As pessoas não sabiam o que era verdade, e isso o tornava ainda mais fascinante. Cada rumor o fortalecia, porque ele entendia uma regra que poucos compreendem. O mito não precisa de provas, só de eco. Robert Greene explica isso em A Arte da Sedução. Crie uma aura que te anteceda. A reputação é o reflexo do poder que você ainda nem mostrou. Casanova aplicava isso com perfeição. Ele nunca negava boatos, nunca desmentia histórias, deixava que crescessem. Sabia que a mente humana prefere o encantamento da dúvida à frieza da verdade. 1. O controle visual. Casanova tratava a aparência como armadura. Cada detalhe comunicava algo: confiança, elegância, cuidado. A roupa, o perfume, o olhar, todos eram armas de persuasão silenciosa.
Ele sabia que o visual não apenas atraía, mas definia o enquadramento psicológico da relação. Quem se veste como lenda é tratado como lenda. 2. A narrativa emocional. Ele contava histórias sobre si, mas nunca completas. Uma viagem misteriosa, um duelo, um amor perdido. Tudo misturado à poesia. A verdade era menos importante do que o impacto emocional. O objetivo era simples: plantar imagens vívidas na mente do outro. 3. O domínio da linguagem simbólica. Casanova usava metáforas em vez de explicações. Não dizia, sou romântico. Dizia, já vivi noites em que o tempo esqueceu de passar. Essa frase não informa nada, mas cria uma imagem mental. E o cérebro reage a imagens, não a argumentos. Tem. O erro de quem tenta ser real demais. Vivemos em uma era em que todos dizem, seja você mesmo. Mas Casanova sabia que ser você mesmo é o mesmo que dizer, seja comum. A autenticidade é essencial, sim, mas a autenticidade sem moldura é invisível. O erro da maioria é acreditar que o amor nasce da exposição total. Eles se abrem, revelam fraquezas, contam tudo sobre si. E o que acontece? Perdem o encanto. O mistério desaparece. A magia se desfaz. Casanova fazia o contrário. Revelava o suficiente para ser humano e escondia o bastante para ser lenda. Ele deixava os outros sonharem o resto. Afinal, o cérebro humano é projetor. Ele cria significados onde há lacunas. Quando alguém te imagina, já está te idealizando. Robert Greene explica que a sedução é a arte de construir uma fantasia plausível. Você não mente, apenas destaca o que te torna magnético. Casanova nunca negava seus defeitos, mas os integrava à imagem. Seu egoísmo virava paixão. Sua ousadia virava coragem. Sua vaidade virava charme. O segredo não é eliminar o que te torna humano. É embelezar o que te torna complexo. Ketsu. Como construir sua imagem hoje, sem ser falso. Controlar sua imagem. Não é fingir. É orquestrar o que já é verdadeiro em você. A diferença está no foco. 1. Crie um estilo narrativo. Tenha uma forma própria de se apresentar. Use expressões, metáforas e histórias que carreguem sua marca. Em vez de dizer trabalho muito, diga gosto de me perder em projetos que me desafiam. Isso ativa a imaginação do outro e cria personalidade. 2. Cuide da linguagem visual. A forma como você se veste e se move comunica antes das palavras. Casanova sabia que um homem bem composto é lembrado mesmo em silêncio. Escolha um estilo coerente, com a imagem que quer transmitir, e mantenha consistência. 3. Domine o olhar. O olhar é o centro da imagem. Não o desvie com pressa, nem o fixe com agressividade. Olhe como quem observa o mundo com calma e curiosidade. É assim que Casanova fazia, e por isso, quem o encarava sentia que ele sabia mais do que dizia. 4. Use a reputação como arma. Deixe que falem. Não conteste tudo o que dizem sobre você. O mito cresce na ausência de explicação. A reputação é um espelho que você pode polir, mas nunca deve tentar controlar totalmente. O controle excessivo destrói o mistério. 5. Transforme suas falhas em estilo. Todo defeito pode ser moldado em charme. Timbre grave pode virar presença. Timidez pode virar introspecção atraente. Orgulho pode virar confiança silenciosa. Casanova não escondia suas falhas. As refinava até que se tornassem traços de identidade. O princípio do mito pessoal. Casanova compreendia que o poder não está no que você é, mas no que os outros acreditam que você é. Ele não era o homem mais bonito nem o mais rico, mas era o mais simbólico. Representava algo maior, o espírito livre, o homem que não se curva à moral, o aventureiro que transforma a vida em arte, e quem vive simbolicamente se torna eterno. Robert Greene diz, o sedutor cria uma aura que o torna inesquecível mesmo quando está ausente. Isso é o mito pessoal, a projeção de uma identidade emocional tão forte que o outro sente saudade até da lembrança. Quando você domina isso, as pessoas não querem apenas te ver.
querem te reviver. Casanova usava essa energia em tudo o que fazia. Ele não precisava provar nada, bastava aparecer. Sua presença contava histórias antes que dissesse uma palavra. E é assim que o verdadeiro encanto opera. A imagem fala antes, e a mente obedece depois. A lição final de Casanova. No fim, Casanova não foi amado por quem era, mas pelo que representava. E esse é o segredo final da sedução. Não tente ser desejado pelo que faz, mas pelo que desperta. Ele dizia: o mundo esquece o homem, mas nunca esquece o mito. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inesquecível. Crie uma imagem que comunique o que você acredita, amplifique suas forças e torne suas falhas parte da narrativa. Seja o arquétipo que o outro quer encontrar, o mistério em forma de pessoa. Robert Greene encerra esse conceito com precisão. A imagem é o poder que permanece quando a presença vai embora. Por isso, Casanova ainda é lembrado séculos depois, porque ele não viveu apenas, encenou sua própria eternidade. E é isso que você deve fazer: moldar sua imagem até que ela se torne símbolo, cuidar de sua presença até que ela se torne lenda e viver de tal forma que, mesmo ausente, continue sendo assunto. Essa é a sexta regra psicológica de Casanova. Não seja o homem, seja o mito, porque quem se transforma em símbolo nunca é esquecido. Regra 7. O encanto da escuta. Faça o outro sentir que você o entende melhor do que ele mesmo. A última e mais sutil das armas de Casanova. O segredo que transforma a atenção em fascínio e compreensão em dependência emocional. Enquanto o mundo inteiro falava, Casanova escutava. Nos salões de Veneza, onde todos competiam por atenção, ele dominava a arte mais rara de todas, o silêncio inteligente. Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio que acolhe, decifra e valida. Ele sabia que nada é mais irresistível do que a sensação de ser realmente ouvido, e é por isso que sua sétima regra psicológica é também a mais poderosa. Ouça com tanta profundidade que o outro comece a se enxergar através de você. A maioria acredita que a sedução é feita de palavras, mas o verdadeiro poder está em escutar o que o outro não diz. Casanova não apenas ouvia as frases, mas o tom, as pausas, os gestos, o olhar que fugia no meio da conversa. Ele lia entre as linhas, e cada vez que respondia, fazia o outro sentir que havia sido compreendido, não apenas entendido. Robert Greene, em A Arte da Sedução, descreve isso como empatia estratégica. As pessoas se apaixonam por quem as entende sem precisar explicar. E Casanova era o mestre absoluto dessa arte. Ele não falava de si, fazia o outro falar. E quando alguém fala de si mesmo e sente prazer ao fazê-lo, associa esse prazer a quem escuta. Assim, o sedutor se torna o cenário da própria revelação do outro. E Casanova sabia que o verdadeiro diálogo não é troca de informações, é dança emocional. Enquanto o outro falava, ele respondia com microexpressões, olhares e frases curtas que mostravam presença total. Continue. Isso é fascinante. Eu entendo o que quis dizer. Essas palavras simples funcionavam como pequenas confirmações de empatia. Mas o que tornava seu método infalível era o que vinha depois. Ele não devolvia conselhos, devolvia reflexos. Se alguém dizia, "Ninguém nunca me ouve", ele respondia, "Talvez porque poucos tenham paciência para entender o que não se diz em voz alta." Essa frase não apenas reconhecia a dor, mas embelezava a vulnerabilidade. E quem tem sua dor embelezada cria laço. Casanova fazia cada pessoa se sentir única, porque ouvia como se estivesse diante de um segredo do universo. Ele olhava nos olhos, e enquanto os outros esperavam sua vez de falar, ele apenas absorvia. Essa presença total criava um campo magnético. O outro sentia-se literalmente visto. E quando alguém sente que você o vê com clareza, ele começa a desejar estar sempre sob o seu olhar. É a forma mais profunda de dependência emocional. O erro mais comum na sedução e na vida é tentar impressionar. As pessoas acreditam que precisam mostrar inteligência, humor, charme. Mas a verdade é simples.
Quanto mais você fala, menos o outro sente espaço para existir. E quando alguém não sente espaço, ele se fecha. Casanova entendia que a atenção é a maior forma de afeto. Por isso, ele nunca se apressava em responder. Pausava. Deixava o silêncio se expandir. E esse silêncio fazia o outro continuar, se abrir, revelar o que nem planejava dizer. Cada palavra revelada era uma peça do mapa emocional que ele usaria depois, não para manipular, mas para navegar com precisão. Robert Greene chama isso de mapa da vulnerabilidade. Ao ouvir com atenção, o sedutor descobre os padrões invisíveis de carência e desejo. E quem conhece esses padrões pode conduzir qualquer relação com naturalidade. Casanova sabia que a escuta é o que separa o charmoso do magnético. O charmoso encanta. O magnético compreende. Ouvir é fazer o outro se sentir importante. Entender é fazê-lo se sentir amado. Casanova. A escuta cria o tipo de intimidade que nem o toque alcança. É o vínculo que se forma na mente antes de chegar ao corpo. Dominar a escuta de Casanova é dominar a psicologia da conexão. Não é apenas técnica, é presença emocional. 1. Pare de ouvir para responder. Quando alguém fala, o instinto comum é pensar no que dizer em seguida. Casanova fazia o oposto. Ouvia para entender. Ele observava o tom, as expressões e o subtexto. A pessoa dizia, estou bem, e ele sabia que aquilo escondia solidão. Esse tipo de leitura cria laço imediato. 2. Valide sem elogiar. A validação não é dizer, você está certo, mas mostrar que o sentimento do outro faz sentido. Se alguém disser, tenho medo de me entregar, não responda, não precisa ter medo. Responda, é compreensível. A maioria se entrega para alguém que não entende o valor do que recebe. Essa frase mostra empatia e inteligência emocional e, ao mesmo tempo, desperta admiração. 3. Faça perguntas que abrem, não fecham. Perguntas abertas ativam a mente emocional. O que te inspira? O que você acha que as pessoas não entendem sobre você? Quando foi a última vez que você se sentiu livre? Essas perguntas fazem o outro refletir e, sem perceber, associar você à profundidade. 4. Use o silêncio como ferramenta. O silêncio é a pausa que permite ao outro mergulhar. Não o que constrange, mas o que acolhe. É nesse espaço que o inconsciente fala. E quando o inconsciente fala, a conexão se torna real. 5. Reflita com elegância. Casanova não devolvia conselhos, mas percepções. Ele transformava as palavras do outro em poesia. Se alguém dizia, eu me sinto cansado do mundo, ele respondia, então é o mundo que deve estar cansado de não te entender. A beleza da resposta não está na lógica, está no impacto emocional. A pessoa sente que encontrou alguém que traduz o que ela sente em palavras que nem sabia precisar. O princípio do vício emocional pela compreensão. Ser ouvido é raro, ser compreendido, quase inexistente. Por isso, quem oferece essa experiência se torna indispensável. A mente cria vínculo com quem a entende, e o coração, uma vez acolhido, não quer mais partir. Casanova usava essa força para moldar o campo emocional ao redor. Ele não precisava ser o centro da conversa, bastava ser o espelho que devolvia beleza. Enquanto os outros falavam para brilhar, ele ouvia para iluminar o outro. E é por isso que, no final de cada encontro, ninguém lembrava o que ele disse, mas todos lembravam de como se sentiram. Robert Greene resume essa habilidade em uma frase magistral. O sedutor faz o outro se sentir o personagem principal da própria história. Essa é a essência da escuta de Casanova. Ele fazia o outro sentir que o mundo, por alguns instantes, girava ao seu redor. E quem sente isso uma vez, busca reviver para sempre. O maior poder de Casanova não era o olhar, a voz ou o charme. Era a escuta absoluta. Ele entendia que o amor não nasce de quem fala bem, mas de quem faz o outro sentir-se compreendido. E essa compreensão cria algo mais forte do que atração, cria dependência emocional. Ouvir alguém é tocar o coração sem usar as mãos. Casanova.
No fim, essa é a regra mais perigosa e mais nobre da arte da sedução, porque ela não finge, não manipula, revela. Ela mostra que o poder não está em conquistar todos, mas em fazer um único coração se sentir visto de verdade. Robert Greene encerra essa ideia em A Arte da Sedução. A escuta é a forma mais sofisticada de encantamento. Ela não exige esforço, apenas presença. Mas poucos suportam o silêncio necessário para praticá-la. E Casanova suportava. Ele deixava o silêncio agir, e no eco desse silêncio nascia o fascínio. Essa é a 7ª e última regra psicológica. Faça o outro sentir que você o entende melhor do que ele mesmo, porque quem se sente compreendido se entrega, e quem se entrega nunca mais esquece.